Quando chegou a Paris em dezembro de 1797, não era apenas um comandante ou um salvador aos olhos do povo francês. As ruas de Paris ecoavam com seu nome, e a palavra Bonaparte nunca saía dos lábios das pessoas. Não apenas tinha vencido a guerra, mas também assegurou a sobrevivência do governo com o apoio econômico que providenciou durante a campanha italiana. Além disso, com um golpe distante, mais uma vez salvou o governo do Diretório ao eliminar os realistas em Paris. Cada vez que salvava o Diretório, se envolvia mais na política como militar, intrometendo-se mais nos assuntos governamentais. As guerras de coalizão haviam terminado, mas a luta com a Inglaterra continuava. Napoleão, que chegou ao poder, tinha uma ideia muito clara sobre isso. Preparações imediatas deviam ser feitas e uma derrota contundente devia ser infligida à Inglaterra. Segundo ele, se não atacassem a Inglaterra imediatamente, a coalizão poderia ressurgir com o apoio financeiro dos britânicos. Além dessas razões, também havia uma ambição pessoal no desejo de guerra de Napoleão. Seu estilo era assim: parar e ficar parado não eram para ele. Estar constantemente em movimento, lutar era uma das coisas mais importantes que faziam de Napoleão Napoleão. No âmbito desse objetivo, persuadiu o governo para o seu plano. Porque a proposta também era conveniente para o governo. Continuar a guerra estava em seu interesse. Acreditavam que, se houvesse paz, o governo seria derrubado e o regime cairia. Em outras palavras, o Diretório havia abandonado há muito tempo a causa do regime e tentava adaptar as coisas ao seu próprio curso para se manter no poder. Como se vê, o objetivo do regime de propagar a liberdade havia terminado há muito tempo. A França, prometendo democracia e liberdade ao povo, tentava expandir seu domínio estabelecendo estados coloniais fantoches. Segundo o plano, o Diretório nomeou Napoleão como chefe do recém-estabelecido exército britânico. O comandante, que se dirigiu imediatamente à região, avaliou a situação e percebeu o quão caro e problemático poderia ser um desembarque na ilha da Inglaterra. À luz da nova situação, elaborou outro plano e o apresentou ao governo. Este novo plano era tomar o controle do território otomano do Egito no Mediterrâneo. Num canto da mente de Napoleão, sempre estava o Império Otomano e o Oriente. Segundo ele, toda a grande fama e glória estavam no Oriente. O que atraiu Napoleão ao Egito não foi apenas o encanto do Oriente ou suas ambições ocultas. O Egito era um atalho para chegar à Índia, que os britânicos exploravam. Se os franceses tomassem o controle desta região, poderiam forçar os britânicos à paz desejada, alcançar a dominação desejada no Mediterrâneo e, conforme planejava Napoleão, transformar o Império Otomano em uma colonia no processo posterior. O governo aprovou o plano de Napoleão. Era conveniente que Napoleão estivesse longe. Os preparativos foram feitos imediatamente. Napoleão partiria para a berço da civilização, o Egito, sob o pretexto de revitalizá-lo. Desde o início dos eventos, o Império Otomano, que seguia uma política de equilíbrio, tornou-se vizinho da França depois que alguns territórios venezianos foram deixados para a França com o Tratado de Campo Formino. Após isso, Napoleão incitou as minorias em Morea e Rumélia à rebelião para dividir o Império Otomano, assim como fez no norte da Itália. Ao tomar conhecimento disso, a administração otomana ficou preocupada com a atitude da França. Eles também rejeitaram a oferta da Rússia de apoiá-los contra a França, porque o objetivo da Rússia era levar as coisas a uma conclusão de alguma forma e descer aos mares cálidos. O Império Otomano duvidava se conseguiria sair da situação desfavorável após as guerras de coalizão. Olhando para a situação política interna dos otomanos, o verdadeiro problema estava lá. Como resultado das longas guerras, o poder militar otomano estava completamente enfraquecido, sua economia estava lastimosa e a administração civil tinha caído na anarquia.
Em nenhum período da história otomana a autoridade central foi tão fraca. A palavra do sultão não se estendia além de Istambul. Os beis regionais atuavam como estados semipendentes. Eles transformaram os governadores otomanos em seus títeres, reuniram exércitos ao seu redor, arrecadaram impostos do povo ao seu belo prazer e até se rebelaram, chegando ao ponto de alcançar a independência quando uma decisão que não gostavam vinha do centro. Em Anatolia e Rumélia, surgiram quase pequenos principados semi-independentes. Além disso, os janízaros em Istambul, apesar de não terem função militar, bloqueavam qualquer movimento de inovação para proteger suas posições. Resumindo, as rodas do Império haviam parado, e o navio estava prestes a parar. Com essas informações, os europeus olhavam para o Império Otomano como se pudessem resolvê-lo em 5 a 10 anos e esperavam obter uma parte do bolo. Se olharmos para o Egito, a situação não era diferente lá. A verdadeira administração estava nas mãos dos governantes mamelucos Ibrahim e Marat Bey. Eles tinham quebrado a influência do Pachá otomano local e o transformaram em um títere, e os homens do centro não tinham função na administração ou ordem pública. Os turcos praticamente haviam perdido seu domínio no Egito. O sultão otomano, Selim II, que subiu ao trono em 1789, tomou sob seu controle as estruturas rígidas e complicadas do país para que as rodas não funcionais do país voltassem a funcionar. Especialmente, embarcou em reformas administrativas, militares e culturais. No entanto, o sistema petrificado havia chegado a um ponto em que até podia impedir que o sultão fizesse o que quisesse. Essa mudança lenta estava causando uma transformação muito lenta no Império Otomano. Vamos ver em que condições e como a revolucionária França, que queria continuar sua ascensão, colidirá com o Império Otomano. Sob a sombra das pirâmides, 38.000 soldados franceses partiram secretamente do porto de Toulon em 19 de maio. Considerando o encontro com a poderosa armada britânica no meio do mar como um risco, Napoleão navegou silenciosamente além dos britânicos, evitando-os. Junto com os soldados, levou consigo muitos artistas e cientistas. Sua tarefa era explorar o Egito e transferir sua riqueza para a França. Em 9 de junho, a frota francesa, que chegou a Malta, capturou facilmente a ilha. Aproveitando o tesouro de 500 anos da Ordem, Napoleão e sua frota deixaram Malta em 17 de junho. Napoleão, que chegou a Alexandria evitando os britânicos em 29 de maio, desembarcou suas tropas no porto oeste da antiga Alexandria ao não se render à cidade. Mobilizando-se com a frota, sitiou os fortes de Alexandria e Aboukir. As cidades não estavam preparadas para o ataque. Os franceses apareceram nas águas do Egito sem declarar guerra, violando as normas diplomáticas. Neste movimento silencioso, Napoleão capturou as duas cidades defendidas pela cavalaria mameluca sem muitas perdas. No dia em que chegou a Alexandria, anunciou, para ganhar o amor do povo, que era o protetor do Egito, o amigo do sultão otomano e o defensor da fé islâmica. Ele precisava tomar o Cairo antes que o Nilo transbordasse. Deixou sua frota em Aboukir. Também enviou uma frota formada por pequenas embarcações com suprimentos para entrar na desembocadura do Nilo em Reshid. O exército francês, que partiu em 6 de julho, começou a avançar a partir do deserto de Damanhur. Este avanço foi tão árduo que era bastante difícil disciplinar os soldados que estavam encontrando o deserto pela primeira vez. Até os comandantes de brigada se rebelaram. Enquanto atravessavam o deserto, o governador otomano do Egito, Ibubekir Pacha, reuniu imediatamente os líderes no Cairo. Os principais oradores deste conselho foram os senhores mamelucos Marat e Ibrahim. De acordo com a decisão tomada, o exército de Marat Bey, composto por cavalaria, os atacaria antes que Napoleão se aproximasse, e uma pequena frota bloquearia o caminho para que a frota inimiga entrasse no Nilo. O exército e a frota franceses chegaram ao mesmo local em 13 de julho.
Aqui começou a primeira batalha, chamada de Batalha de Raman. Todos os soldados mamelucos eram de cavalaria e sua tática era clara. Atacavam o inimigo a galope, disparavam um tiro com suas pistolas após uma mão, e depois sacavam suas espadas e atacavam o inimigo com todas as suas forças. Os franceses, por outro lado, eram unidades que usavam táticas de guerra modernas. Mudaram imediatamente para uma formação de castelo de 4 cantos para evitar os ataques da cavalaria. Em pouco tempo, os soldados mamelucos começaram a se dispersar. A luta no rio também foi insuficiente, como resultado de uma explosão de munições. A frota e todo o armamento explodiram com os soldados. Assim, Napoleão se tornou o vencedor do primeiro encontro. Marat Bey chegou a Inababa em 16 de julho. Aqui, Trablus Ali Pacha, tentando bloquear o caminho para o Cairo ao receber ajuda da população, tentava cercar a área com fortificações. Canhões foram colocados para a defesa. Os barcos feitos em Gizé foram trazidos aqui e equipados com canhões. Mas esses canhões eram armas antigas e fixas e imóveis. Marat Bey posicionou cerca de 10.000 cavaleiros de Imbaba até as pirâmides de Gizé. Ao mesmo tempo, sob o comando de Marat Bey, também havia beduínos e agricultores, mas nenhum deles tinha qualificações militares. O Pachá otomano também enviou alguns milhares de infantaria e uma pequena cavalaria para a região para fortificações. Ibrahim Bey, por outro lado, se posicionou além do Nilo porque não se sabia de qual lado viria o ataque. Enquanto o exército egípcio estava nesta formação, em 23 de julho, Bonaparte chegou à região com seus soldados. Quando as pirâmides, logo ao sul do exército egípcio, apareceram, Bonaparte virou-se para seus soldados e disse: "Soldados, pensem que 40 séculos de história estão olhando para vocês do topo dessas pirâmides." Quando Napoleão percebeu que os canhões otomanos eram armas fixas fora de alcance, decidiu esperar fora do alcance e se defender. Posicionou suas 5 divisões na formação de um castelo de 4 cantos sob o comando de Dugua, Vail, Dzix, Bonne e Rainier. Nesta formação, a infantaria foi alinhada em 6 fileiras nas bordas dos quadrados, e os cantos foram deixados para canhões móveis. Assim, estava emergindo uma máquina de guerra moderna, tipo fortaleza móvel, que podia disparar rapidamente em todas as direções. A cavalaria e todo o equipamento necessário estavam se reunindo no centro dos quadrados. Napoleão enviou primeiro um esquadrão à frente para provocar a cavalaria inimiga. Ao ver isso, Marat Bey atacou violentamente o lado direito do inimigo com toda a cavalaria mameluca. A cavalaria egípcia sacou suas espadas e se lançou sobre os franceses com todas as suas forças. Na dura luta, a cavalaria egípcia não conseguiu mover os castelos móveis do lugar. Os franceses eram disciplinados e estavam usando habilmente sua potência de fogo. Ao perceber que a derrota estava próxima, Ibrahim Bey, se quisesse mover seus soldados para o outro lado do Nilo, chegou tarde a isso, e Napoleão ordenou que as divisões quadradas nas extremidades avançassem, fazendo com que o exército tomasse a forma de uma crescente. Diante desse movimento, as forças mamelucas desorganizadas não puderam resistir e se retiraram em direção a Gizé. Em seguida, Napoleão deu a ordem de atacar à sua esquerda, as fortificações. Em uma curta batalha entre os defensores egípcios e os franceses, as fortificações caíram nas mãos dos franceses. No caos que se seguiu, enquanto os beduínos árabes saqueavam a área, Ibrahim Bey queimou os barcos e retirou-se para o Cairo, e dali para o leste com Ebubekir Pacha. Napoleão, que ficou no campo de batalha por um dia enquanto curava suas feridas, recebeu uma carta do povo do Cairo. A população afirmou que renderiam a cidade aos franceses desde que não fossem tocados. O general aceitou isso e entrou na cidade em 24 de julho. Quando entrou no Cairo, não tocou em ninguém e imediatamente estabeleceu um sistema de lei e ordem. Formou um conselho de terratenientes egípcios.
Tentando conquistar os corações de todos, ele tentou ganhar o povo do Egito. Os terratenientes regionais que não queriam colons como Marat e Ibrahim Bey prometeram não causar problemas a Napoleão. O público mundial não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Os otomanos só puderam confirmar as notícias do desembarque em suas terras em 27 de julho, e após este tempo, começaram os preparativos. Napoleão, que conduziu tudo em silêncio, marchou contra Ebukir Pacha e Ibrahim Bey em Bilbais no início de agosto. As forças egípcias, perturbando seu inimigo que se aproximava com incursões no deserto, se retiraram para Salih. Na batalha travada nesta posição, as forças egípcias e otomanas derrotadas se retiraram para a Síria. Marat Bey, por outro lado, preferiu ficar no sul e resistir, apesar das promessas que Napoleão lhe fez. Olhando para o mar, aconteceu um evento inesperado. O almirante Nelson da Marinha Britânica no Mediterrâneo, após os eventos, localizou a posição da frota francesa. Quando a Marinha Britânica chegou em frente a Alexandria em 1 de agosto, os franceses imediatamente entraram na formação de batalha. Ambos os lados tinham cerca de 20 navios de guerra. O almirante Nelson, um dos maiores almirantes da história naval, decidiu atacar rapidamente durante a noite. O almirante, que detectou a fraqueza na formação do inimigo, ordenou que seus marinheiros se movessem rapidamente em direção ao inimigo. Durante este tempo, Nelson executou uma manobra incrível, virando rapidamente os lemos de alguns de seus navios para permitir que eles cercassem os franceses e lançassem âncoras. O restante da frota se posicionou diante dos navios franceses, efetivamente encurralando o inimigo entre duas linhas. Sob fogo cruzado, uma parte significativa da armada francesa afundou, e toda a frota desapareceu neste choque conhecido como a Batalha do Nilo ou a Batalha da Baía de Abukir. Em seguida, Nelson deixou alguns de seus navios para sitiar Alexandria e dirigiu-se à Sicília para enfrentar uma possível segunda frota francesa. A marinha francesa, tendo perdido seus navios, ficou encalhada no Egito, sem possibilidade de receber suprimentos e apoio. Napoleão foi obrigado a recrutar soldados da população local do Egito. Organizou eventos comemorativos do nascimento do profeta Muhammad, espalhou rumores de sua conversão ao islamismo, vestiu-se como muçulmano e afirmou que foi enviado à região pelos otomanos. Apesar dos esforços de Napoleão para conquistar o favor, os altos impostos que impôs levaram a revoltas e, à medida que se expandia para o sul, seu exército diminuía. Enquanto isso, a Rússia interveio na guerra. Em 5 de setembro, uma frota russa apareceu repentinamente diante da costa de Istambul, expressando o desejo de ajudar os otomanos. Embora os turcos desconfiassem dos russos como de costume, aceitaram a oferta para mudar a situação a seu favor. Nem a Inglaterra nem a Rússia estavam particularmente preocupadas com os otomanos, cada uma agia de acordo com seus próprios interesses. Os britânicos queriam expulsar Napoleão do Egito para proteger a rota para a Índia, enquanto os russos pretendiam expulsar os franceses das 7 ilhas gregas. Os otomanos consideravam aproveitar as fraquezas desses dois estados contra a França. Em meados de setembro, uma frota conjunta turco-russa partiu de Istambul e lançou expedições às 7 ilhas gregas. A Tepedlenli Ali Pasha foi atribuída a tarefa de capturar as 6 fortalezas francesas na costa da Albânia. Em 3 meses, todas as ilhas e fortalezas do Adriático estavam sob controle otomano. No período subsequente, uma república foi estabelecida nas 7 ilhas sob proteção otomana e garantia russa, embora sob cerco. No entanto, esperar passivamente não era o estilo de Napoleão. Abraçando o princípio de que a melhor defesa é o ataque, ele precisava tomar medidas imediatas. Sabia que manter Egito exigia o controle da Síria. Ao mesmo tempo, capturando a Síria, poderia fortalecer sua posição contra o Império Otomano e ameaçar a rota terrestre para a Índia. Ele iniciou os preparativos para a campanha.
Enquanto Napoleão se preparava para sua campanha, a guerra recomeçou na Europa. Os outros Estados europeus, ansiosos por recuperar o que a França havia ganhado nas primeiras guerras de coalizão, formaram a Segunda Coalizão e reiniciaram a guerra no final de 1798. O jovem general no Egito, com cerca de 20.000 tropas e uma frota de 52 navios, partiu em 22 de dezembro de 1798. Seu plano era chegar a Gaza até meados de fevereiro, mas um evento inesperado ocorreu em 7 de fevereiro em El Arish. Os franceses não esperavam resistência até chegar a Gaza, mas uma aliança otomano-síria os aguardava. A situação tomou um rumo para pior desde o início da campanha. O plano era preparar rapidamente o exército central sob o sultão Selim I para cercar Napoleão por mar e terra. No entanto, devido à falta de preparação dos turcos, estabelecer o exército central levaria tempo. Como resultado, a proteção de Egito e Síria ficou a cargo de Cesar Amé Pacha, não por escolha, mas por necessidade. Cesar Amé Pacha, com quase 100 anos, emergiu do vácuo de poder, escolhendo Acre como seu centro, tornou-se o notável local mais poderoso, Ayyan, na Síria. Seu objetivo era expandir sua influência na região, especialmente no Egito. Apesar das tentativas ocasionais do Império Otomano de se livrar desse notável, eles tiveram que depender dele por muito tempo devido ao seu poder limitado na região. O governo central, que tentou ocasionalmente se livrar de Cesar Amé, optou por apoiá-lo como uma solução rápida diante do desembarque francês. Este notável de Acre, buscando aumentar sua influência no Egito, aproveitou a oportunidade e se uniu ao governo central otomano. O exército francês, sitiando El Arish em 7 de fevereiro, perdeu muito tempo e demorou 13 dias para capturar El Arish. Sem demora, os franceses chegaram a Gaza e tomaram o controle da fortaleza defendida pelos otomanos em 25 de fevereiro. Apesar das perdas, Napoleão, conseguindo vitórias, continuou sua conquista, chegando a Jaffa em 3 de março. Após uma batalha sangrenta, a fortaleza se rendeu em 7 de março. Nesta fase, algo incomum para Napoleão aconteceu. O general, que sempre tratou bem as pessoas durante seu tempo no Egito, ordenou a execução de todos os prisioneiros, quebrando sua promessa à cidade. Embora Napoleão pretendesse enviar uma mensagem a Cesar Amé Pacha, esse ato depois se voltou contra os franceses, dificultando a rendição de cidades. As preparações para a defesa de Acre continuaram vigorosamente. A cidade, central para Cesar Amé, era um dos pontos cruciais para deter o inimigo na Síria. Esta fortaleza, capturada dos cruzados e transformada em ruínas em 1291, foi revivida em torno dos restos do antigo castelo. A cidade e a fortaleza, revitalizadas perto das ruínas do antigo castelo, estavam prestes a preencher as páginas em branco do livro de história. Enquanto fortificava o castelo, Cesar Amé Pacha cuidou muito de aproveitar a assistência fornecida pelo almirante da frota britânica Smith. Sob sua liderança, o Pacha estabeleceu a defesa, e uma frota foi enviada de Istambul para apoiá-lo. Além disso, 1000 soldados do recém-formado exército Nizam-Shedid foram enviados. Por outro lado, depois de capturar Jaffa, Napoleão, temendo a pressão da frota britânica, moveu seu exército através de terreno montanhoso. Após tomar a cidade deserta de Haifa, chegou aos arredores de Acre em 19 de março. Depois de completar seus preparativos para o ataque, Bonaparte iniciou o cerco de Acre com um intenso fogo de artilharia em 20 de março de 1799. Dado que os franceses careciam de artilharia de cerco, usaram artilharia de campo para bombardear a fortaleza. Durante esse tempo, Cesar Amé não ficou inativo, liderou saídas da fortaleza, infligindo graves perdas ao inimigo. No dia seguinte, em retaliação pela intensa saída, os franceses bombardearam continuamente a fortaleza por 24 horas. A partir do dia 22 do mês,
O principal objetivo do lado atacante foi o Bastião Ali, o ponto mais importante das fortificações. Com intensos fogos de artilharia e morteiros, este bastião estava constantemente sob pressão. Seguindo atividades semelhantes nos dias seguintes, o ponto focal do cerco seria o bastião mencionado. Para impulsionar a moral dos defensores, em 8 de abril, o almirante britânico desembarcou 240 homens no lado esquerdo dos franceses, acompanhado por uma saída coordenada da fortaleza. Essa ação dupla provocou uma retirada considerável do lado oposto. Conforme a batalha continuava com atividades semelhantes e chegava a um impasse, o lado francês concentrou-se em cavar túneis. Em 14 de abril, as tropas francesas que tentaram se infiltrar na fortaleza por meio de túneis foram identificadas e eliminadas individualmente pelos otomanos. Enquanto isso, houve confrontos parciais nas áreas de retaguarda do exército francês. O general Kleber, responsável por garantir os flancos e a retaguarda, fez todo o possível para evitar o cerco de seu exército por trás. Entretanto, Ibrahim, o Mamluk Bey que havia se retirado anteriormente em direção a Damasco, chegou a um lugar chamado Merci Ibn Amr com um considerável número de cavalaria. Kleber, ao perceber a ameaça ao cerco, marchou imediatamente em direção a Ibrahim Bey. Observando a manobra, Ibrahim Bey planeou uma retirada falsa para atrair as forças de Kleber para uma posição favorável e engajou-se numa batalha de aniquilação. Ao ouvir a notícia, Bonaparte apressou-se para a área e fez esforços significativos no último minuto para evitar a destruição de seus soldados. Cerca de 6.000 tropas francesas, enfrentando uma cavalaria otomana vastamente superior, sofreram uma derrota severa. Com este resultado, a segurança da retaguarda do cerco foi assegurada. Nos dias em que a retaguarda foi assegurada, toda a artilharia do exército francês foi transportada para as linhas de frente por barcos da retaguarda, intensificando o cerco. No final de abril, todos os esforços se concentraram na captura do Bastião Ali. Em ataques sucessivos, ambas as partes sofreram pesadas perdas, a fadiga atingiu o máximo e o consumo de munições atingiu níveis incríveis. Apesar de tentativas repetidas, os franceses, incapazes de tomar o bastião e infiltrar-se na fortaleza, se reorganizaram após cada fracasso e repetiram seus ataques. Em determinado momento, a tensão chegou ao extremo, com alguns comandantes de divisão franceses morrendo enquanto lutavam nas linhas de frente. A moral tanto dos franceses quanto dos turcos ficou arrasada. Apesar de uma defesa bem-sucedida, o longo cerco quebrou a motivação, enfraqueceu a resistência dos soldados e exauriu os recursos disponíveis. Em 8 de maio, uma pequena frota que apareceu no horizonte mudou muitas coisas. Esta frota transportava 3.000 soldados Nizam cedido de Istambul e aumentou a moral dos defensores. Nos dias seguintes, tentando todas as táticas e artimanhas, Bonaparte atacou persistentemente o Bastião Ali. Embora ganhos a curto prazo tenham sido alcançados, não foi possível obter um sucesso completo. No dia 64 do cerco, os franceses haviam organizado um total de 44 assaltos. Este foi um número incrível, mas apesar disso, a que não pôde ser capturada. Napoleão percebeu que não poderia obter nenhum resultado e, mesmo que conquistasse a fortaleza, não teria homens suficientes para retornar ao Egito. Portanto, considerou retirar-se do cerco enquanto ainda tinha forças e, em 20 de maio de 1799, levantou o cerco. O fim da aventura. Experimentando uma derrota significativa pela primeira vez, Napoleão abandonou seus sonhos de progresso no Oriente Médio e retirou-se para o Egito. Em seu retorno, tomou medidas mais severas. Tentando incutir a ideia de que o Egito pertence aos egípcios, com sua política, ele tentou persuadir as pessoas a se governarem de forma independente dos otomanos. Enquanto isso, quando a frota otomana de 70 navios, sob o comando de Koz Mustafa Pasha,
chegou à costa de Alexandria sob a escolta dos britânicos em 16 de julho, tudo mudou. A frota transportava 9.000 soldados que desembarcaram em Aboukir e capturaram a cidade. Embora 9.000 pessoas não fossem suficientes para tomar o Egito, eram forças pioneiras e emitiram proclamações rapidamente para incitar a população contra os franceses. A contraofensiva de Napoleão foi através da religião. Alegando que as ações dos otomanos eram incompatíveis com a religião islâmica, ele tentou manter o povo e os notáveis locais ao seu lado. Sabendo que Aboukir deveria ser tomada imediatamente, os franceses concentraram suas forças e chegaram rapidamente à cidade portuária através de Remanai. Na Batalha de 25 de julho, os otomanos foram derrotados e tiveram que se retirar para os navios com cerca de 6.000 homens. Ao mesmo tempo, nesta batalha, Koz Mustafa Pasha foi capturado. Apesar da tentativa de seu filho de desembarcar em Damieta com as tropas restantes, outro fracasso levou ao esgotamento de todas as forças otomanas na região. Após a vitória, Napoleão poderia ter mantido o Egito por mais algum tempo, mas as coisas não se desenvolveram como ele queria. Ao perceber que não podia mais alcançar o sucesso desejado no Egito, ele encerrou mentalmente a aventura egípcia. Havia 3 razões principais para Napoleão querer abandonar o Egito. A primeira foi a falta de suprimentos. O exército, preso no Vale do Nilo, não podia avançar sem apoio. A segunda foi o avanço do exército central otomano. O exército central, sob o comando do grão-vizir Yusuf Zia Pasha, estava-se dirigindo ao Egito e complicaria as coisas à sua chegada. A terceira razão para o desejo de Napoleão de abandonar o Egito foram os eventos na Europa. A França sofreu derrotas consecutivas contra a Segunda Coalizão, e o amor e tolerância do povo pelo Diretório diminuíam. Reconhecendo isso como uma oportunidade, Napoleão, pronto para se tornar um herói popular, poderia mudar a situação a seu favor. Com essas razões, Napoleão, levando alguns de seus homens sem informar ninguém, partiu do porto de Alexandria em 23 de agosto com 3 pequenos barcos. Partindo em uma noite tempestuosa, Bonaparte, olhando para a costa do convés do navio, entristeceu-se com o rápido fim da aventura oriental que ele havia sonhado. Cerca de 28.000 soldados perplexos, surpreendidos pela repentina desaparição de seus queridos generais, ficaram à própria sorte nesta terra desconhecida. Então, o que aconteceu com o resto do exército francês? Ao observar a parte menos conhecida da história, vemos que a guerra otomano-francesa continuou sem parar. Napoleão, após sua partida, deixou o comando do exército ao general Kleber. O general Kleber e comandantes posteriores lutaram contra o exército do grão-vizir que se aproximava e as forças britânicas até 1802. Enquanto lutavam, Napoleão Bonaparte, deixando sangue e areia para trás, retornou aos territórios franceses em busca de oportunidades ainda maiores.